Ou seja, a pessoa com que está recebendo a obrigação, ela pode dar a quitação dela, pode dar o recibo de pagamento, que é a prova do devedor de que extinguiu a obrigação. Ele tem que ser diligente, porque a gente vai ter uma dualidade aí, né? Aquele que paga de boa fé, lembra do credor putativo? Que paga de boa fé? Se ele paga de boa fé, o pagamento de boa fé é reconhecido. Mas, se ele não é diligente e paga mal, quem paga mal, paga 2 vezes. Então, assim, a legislação ela não vai trazer detalhes de qual maneira o devedor pode diligenciar, ou o que ele pode exigir do credor. A legislação fala que o devedor tem a obrigação de pagar. Agora, o ato do pagamento vai ser um ato de diligência dele. Certo? Outra pessoa, pessoal, que é muito importante, né, obviamente, dentro da relação de pagamento, é o credor. Né? O credor é o cara que vai receber o crédito. Né? É ele que vai ser satisfeito com o cumprimento da obrigação. Sobre a figura do credor, existem algumas questões mais sensíveis relacionadas à parte de solidariedade. Né? Em qual sentido? Você lembra quando nós falamos sobre obrigações solidárias? Né? Obrigações solidárias atribuem ao credor qual faculdade, qual capacidade? De que ele pode cobrar de qualquer devedor. Né? E o devedor pode pagar para qualquer um. Né? Então, o credor da obrigação, e aí quando a gente fala nas questões de solidariedade, aí que está a importância de estudarmos o credor, é porque o credor é a pessoa que tem a titularidade e a capacidade civil, se for assim dizer, para dar a quitação ao devedor. Né? É o credor que vai se desamarrar, né? Que vai tirar a algema lá do devedor. Por isso ele é essa pessoa muito importante. O que nós temos também? O credor, ele pode ter mandatários. Ele pode estabelecer pessoas que vão cobrar, que vão fazer as vezes dele frente ao devedor. E aí, lembra do cobrador? Antigamente, né, é uma prática que foi um pouco abolida agora, porque todas essas questões de dano moral e tudo mais, mas antigamente tinha a figura do cobrador, né? Loja 100, chegava um carinha de moto lá, com a mocinha tirar fora do lado, falando assim, Gilmara, você tá devendo, tá? Loja 100, lá na calçada, entendeu? Todo mundo começava a abrir janela, nossa, o cobrador chegou lá na casa da Gilmara, tá devendo, lá da loja 100, lá. Tinha a figura do cobrador, né? O cobrador era aquele mandatário, de que, embustido, né, do poder de credor, ele ia lá e fazia a cobrança. E o devedor poderia pagar para ele e ele estaria liberto da obrigação. Porque ele teria essa autorização do credor para receber. Certo? Então, artigo 311. Considera-se autorizado a receber o pagamento o portador da quitação, salvo se as circunstâncias contrariarem a presunção da resultante. Então o cara chegou lá e falou assim, ó, posso dar quitação, pode me pagar, eu tenho autorização para isso. Significa isso, ou seja, não necessariamente a figura pessoal do credor é a única que pode dar quitação, mas todos aqueles que também nomearam. Para fim jurídico, vocês vão ir atuar como advogados, né? Procurações adjudícias, geralmente, têm poderes para dar quitação. Então, pelo instrumento de procuração adjudícia, os clientes transferem para seus advogados, muitas vezes sem pensar nisso, poder de quitação. Se o advogado quiser sacanear, ele vai lá no processo assim, está quitada a dele. Sem receber, imagina? Prejuízo? Adjudícia. Quando você vai atuar no processo como advogada, eu vou te contratar como advogada. A forma de eu formalizar a minha representação para você é através de um instrumento de procuração.
Essa procuração a gente chama de procuração adjudícia, porque ela só tem validade para o processo. Existem várias formas de procuração. Existe, por exemplo, a procuração et extra, né? Para ir em cartório, para fazer atos comuns. Existe a procuração adjudícia et extra, te dá poderes para atuar em processos e atuar fora de processos. Bom? O que mais, pessoal? Objeto do pagamento, né? Vou falar dele rapidinho aí. Jesus. Quando nós falamos em objeto de pagamento, né, em cenário geral, nós estamos falando daquilo que é a entrega efetiva do devedor para o credor. E aí, o que eu chamo a atenção, né? Para todos vocês. Como se fosse a tradição. A tradição pode ser o adiplemento. Quando na obrigação de dar, o devedor entrega, faz a tradição, ele adimplita. Então, a tradição, ela é o ato pelo qual gera o adimplemento. Pode ser. Quando nós falamos de objeto do pagamento, é justamente isso que eu quero trazer para vocês. A depender da modalidade de obrigação que nós estamos falando, o objeto do pagamento vai ser diferente. Por que eu falo isso, pessoal? Porque a gente tem a mentalidade, ou nós somos levados a pensar que o objeto de pagamento é só dinheiro. Você falou, pagamento, 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 e na nossa cabeça parece que pagamento é entregar dinheiro. Cara, entregar dinheiro é uma forma. É uma forma porque na obrigação de dar, sendo essa obrigação de dar, entregar dinheiro, a entrega de dinheiro é pagamento. Mas se é a contratação de um pintor, o objeto da prestação é o quê? Ele pintar a casa. Se é o show do Gustavo Lima, é o Gustavo Lima lá cantar. Então, vejam que, a depender da modalidade de obrigação, você tem que falar do adimplemento. De não fazer a omissão. De não fazer é a abstenção. Por isso que é importante vocês terem em mente qual que é a noção disso para vocês. Porque imagine vocês como advogados atuando. Chega um cliente lá e fala o seguinte, contratei um pintor para pintar a casa, ou alguém para, sei lá, um engenheiro para fazer isso, não fez. Inadimplemento. Inadimplemento é falta de pagamento. Ou eu contratei um pintor, né? Ele foi lá e não pintou a casa, ou pintou com a tinta diferente. Né? Ou seja, o objeto da prestação está sendo utilizado, empregado de forma equivocada. Né? Então, o objeto do pagamento é justamente essa questão, quando nós falamos dele. O que nós temos de importante, né? Relacionado ao objeto de pagamento. Que é legal a gente falar isso agora, porque depois no intervalo a gente vai falar de dação em pagamento. Vejam essa regrinha aqui do artigo 303. O artigo 313 do Código Civil, nós já falamos dele algumas vezes, e ele vem para a seguinte regra. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que é devida, ainda que mais valiosa. Quando a gente falou de obrigação de dar, a gente falou justamente dessa regra. Que o credor, ele não é obrigado a receber uma coisa diferente. Ainda que valha mais. Ele não é obrigado. E o devedor? Não posso. Em regra. Por quê? Quando nós falamos agora da dação e pagamento, a gente vai falar que essa regra ela não é absoluta. Já vamos antecipando aqui para facilitar a nossa vida. O instituto da dação em pagamento, que tem previsão no Código, é quando a dívida vencida, o devedor chega e fala assim, Renato, eu tinha que te pagar o carro, mas eu não tenho carro. Vou te pagar com a moto, você aceita? Se o credor aceitar, mudou o objeto do pagamento. Mas ele não é obrigado. Não é obrigado, mas se ele anuir, aconteceu o adimplemento da obrigação, só que aconteceu o adimplemento com a entrega de um objeto diferente, que não tinha sido convencionado. Isso é dação em pagamento. É um instituto que a gente vai falar depois. Que não se confunde com novação. Novação seria se antes de vencer a dívida,
eu chego, Renato, eu tenho que te pagar um carro no mês que vem, cara. Não tenho mais o carro. Você aceita a lancha? Se ele aceitar, é dação em pagamento? Não. É novação objetiva. Porque antes de vencer o objeto da obrigação, eu substituí, eu troquei. Agora vai ficar hard, vai começar a misturar tudo aí. Certo? Mas a gente vai falar com calma deles. O que é importante, pessoal, é a gente ter em vista essa regra aqui. Que o credor ele não é obrigado. Por que eu estou frisando essa regra? Porque depois, quando a gente chegar nos institutos, a gente vai falar, mas a regra lá é que ele não podia receber coisa diferente. Como é que está inventando coisa agora que pode pagar com outro objeto, né? Por quê? A regra ela vai comportar as suas exceções. E aí, as exceções estão relacionadas aos próprios institutos do direito civil. Certo? Outro ponto, objeto do pagamento, né? Que é lícito convencionar um aumento progressivo das prestações sucessivas. O que é isso? Se é pagar parcelado, tem juros, muda o valor. Ou seja, pelo artigo 316 é que dá essa faculdade do credor, né, se ele aceitar receber de forma parcelada, é o 316 que dá poder para ele alterar o valor da coisa. Isso perante contrato, né? Oi? Isso perante contrato, né? Perante contrato. Não dá... Mas eu te falo, o contrato não necessariamente precisa ter uma formalidade. Pode ser verbal. Pode ser verbal. Você pode colocar aqui uma plaquinha assim, ó. Venda parcelada a prazo. Sem juros. Com juros. Ou, igual fala assim, a venda de cigarro em cartão é R$1 mais caro. Você está convencionando. Você está colocando ali quem compra e quer pagar daquela forma, está acatando aquela regra que você está colocando. Isso é convenção. Oi? Isso não é ilegal. Não, aqui não. Não, sim, mas não é pelo código. Professor, mas isso já acontece, né? Às vezes você vai comprar alguma coisa para no cartão, eu vou cobrar R$1 a mais. Mas isso pelo Código de Defesa do Consumidor, não. Eu não sei. Eu não quero pensar nos consumidores hoje. Quero pensar. Mas eu acho que eu acho que na posição do Código de Defesa do Consumidor deve ter algum problema lá. As legislações muito protetivas sempre vai dar problema. Mas pelo Código Civil você pode falar, não é ilícito pelo Código Civil. Qual que vai ser melhor, maior? O Código de Defesa do Consumidor ou o Código Civil? Pode. Não está convencionando a Porque sim, não pode. Convencionar, beleza. Convencionou. Mas a convenção, aí eu estou sendo assim, ó, advogado do diabo agora. A convenção. Imagina lá o estabelecimento comercial, lá na farmácia. Você põe lá, tipo, ó, venda de medicamento somente à vista. Se for a prazo, tem acréscimo de R$10. Se for no cartão, é R$20 de acréscimo. Ninguém compra lá. Eu só falando que isso é vendo outro. Então, só que assim, imagina que você colocou isso lá. As pessoas que entrarem lá e comprarem, você não concorda que elas estão concordando, ela pode xingar, mas se ela está comprando, ela está concordando com o que está ali, porque ela vai pagar comigo. Mas, eu vou comprar no cartão, mas eu vou pagar o preço que eu quero. Não existe essa possibilidade. Né? Pelo Código de Defesa do Consumidor, possivelmente vai ter alguma parte da legislação que vai proteger esses benditos aí. Né? Mas, pelo Código Civil, teria autorização pessoalmente progressiva. Beleza? Professor, e aí, por gentileza, volta o slide. Sim. Ele fala de aumento progressivo. Até que ponto que ele pode progredir, né, o aumento? Qual que é o parâmetro, né, que ele pode usar que não seria abusivo, né? Não existe. O código não dá um parâmetro. Ele fala da possibilidade. Agora, o que a gente vai ter que olhar? Boa fé. Boa fé ou
a própria função social da obrigação. De modo que se concorda que, se você fala em aumento progressivo de parcelas, as parcelas elas não podem sobrepor, inclusive, o objeto principal. Né? Você imagina se um dia está pagando a parcela sua, ela vai se sobrepor à obrigação principal assumida. Ou vai tornar oneroso demais o seu contrato. Aí chegamos à teoria da imprevisão. O tempo impossível também. Oi? O tempo impossível de implemento. Até tornar impossível de implemento. Qual que é aquela prática jurídica que se vê na praça aí de reduzir valor de parcela de financiamento de imóvel ou de carro, por exemplo? É uma revisão contratual que eles fazem, né? Por quê? Existe, né, de forma aplicada essa questão dos juros compostos, né? Em algumas transações que vem de forma disfarçada. Pela legislação civil, a aplicação de juros compostos ela é vedada, tem que ser juros simples. Mas né? se permite ser progressivo, os juros compostos é progressivo. É progressivo, assim como parcela de cartão de crédito, instituições bancárias que batem com juros compostos. Né? E aí vão ter que ter outras questões para criar um regulamento específico para essas situações. Mas pela legislação civil, a gente tem um limbo, tem um vácuo. Ele fala da possibilidade do aumento progressivo, mas ele não vai trazer assim, de forma mais detalhada os limites, os parâmetros desse aumento progressivo. E vou só concluindo, professor, essa prática jurídica de Aham. a parcela do financiamento. Que não é garantia. Mas depois que ela se conclui, é uma novação? Eu não enxergaria como uma inovação. Eu enxergaria como uma revisão contratual. Para a gente falar em inovação, a gente vai ter que ver qual que é o resultado da revisão. Se daquela revisão vai resultar um novo contrato, aí a gente pode falar em inovação. Agora, se houve só uma redução da dívida, a gente está falando do mesmo contrato. Ou a extinção da dívida é a dívida simples. A gente tem que olhar qual que é o resultado daquele processo, daquela prática. Vai me resultar o quê? Vai gerar revisão contratual, vai gerar a substituição do contrato, aí a gente pode falar inovação. Que possivelmente é o que vai acontecer. Certo? Pessoal, um ponto importante, né, nessa parte de pagamento que a gente teria que falar sobre a teoria da imprevisão. Né? A teoria da imprevisão, ela é uma teoria que a gente pode considerar até nova. Por que nova? Ela foi inserida com o Código Civil de 2002. Então, antes de 2002, nós não falávamos em teoria da imprevisão. Antes de 2002, nós partimos em cima do pacta sunt servanda, né? Os contratos devem ser cumpridos. Este é o princípio basilar do direito contratual. Quando vocês tiverem direito contratual, o primeiro princípio que vai se dar, pacta sunt servanda, né? Os contratos devem ser cumpridos. As pessoas que desejam contratar, elas têm que honrar até o final com aquilo que assumiram em posição contratual. Aí, em 2002, inseriu-se o artigo 317, junto com ele a teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão, ela é um mecanismo de defesa das partes, né, na relação contratual, mas principalmente do devedor. Por quê? A teoria da imprevisão contratual, né, a teoria da imprevisão ou imprevisão contratual, é como se fosse a carta que o devedor pode sacar para falar que em algumas circunstâncias ele deve ter revisado o seu contrato com o credor. Como assim? Vou citar um exemplo. Tenho um contrato de locação com você. Te pago R$1.000 de aluguel por mês. Aí a gente colocou uma cláusula no contrato lá falando assim: o aluguel será reajustado anualmente pelo índice do INPC. Criei um índice, indexador, que vai reajustar
o nosso aluguel, certo? Todo ano, o índice acumulado do INPC variava de 2,98, 3,12. O mais alto que teve foi de 4 alguma coisa, 4,07. O ano passado teve um reajuste de 31%. Imagina o devedor. Tem um contrato de aluguel, paga R$1.000 de aluguel. Seria registrado para R$1.004, R$1.007, R$1.002. Foi registrado para R$1.300. Isso pode gerar um inadimplemento. O cara pode não ter condições de pagar. Por quê? Ele pode falar assim, ó, eu não tive um aumento salarial que vai comportar ou que vai preencher o ajuste do meu salário, do meu contrato. Ou seja, é um fato que não estava na previsão dele, ou que fugiu da previsibilidade do contrato e que tornou o contrato, tá aqui, ó, oneroso. Se o contrato era algo que poderia dar certo conforto para as partes, qualquer evento externo que torne aquele contrato oneroso demais pode ser invocada a teoria da imprevisão. Por isso que não é uma garantia, mas é o quê? É uma válvula de escape que o devedor vai ter. Vou pedir a revisão do meu contrato com base na teoria da imprevisão. E aí ele vai ao judiciário e fala assim, juiz, senhor juiz, eu tinha um contrato tal que foi fixado com o índice de reajuste tal. Ocorre que no último ano o índice de reajuste teve um aumento exacerbado, que tornou, que vai, ou que está tornando impossível eu adimplir com o contrato. Eu quero que o senhor reveja o contrato. E aí, é um pedido que ele vai fazer. Se o juiz entender dessa forma, ele vai revisar e aplicar um outro índice. Ou as partes podem convencionarem, em razão da imprevisão, o reajuste de um outro índice. Vejam que o credor, ele não é obrigado. Não, a gente assinou um contrato, vai ser esse índice até finalizar. Se não, rescinde o contrato, paga a multa e vai embora. Então vejam que a teoria da imprevisão, ela também é um instrumento, ela é uma ferramenta de manutenção do vínculo obrigacional. Ou seja, é uma forma de que o legislador criou para que as partes não fiquem inadimplentes, que elas tentem novamente reequilibrar a posição do contrato. Por que é importante falar dela ainda, né? Que a teoria da imprevisão, ela não pode ser confundida com o que a gente chama de os acts of God, ou caso fortuito, força maior. Por quê? Esses fatos que fogem da vontade humana, mas que também alteram significativamente um contrato, por exemplo, eles podem sim ser invocados pela teoria da imprevisão, mas eles por si só são excludentes de licitude, né? Ou excludentes de licitude, né? Pensando no direito penal que está acontecendo. São excludentes de responsabilidade, né? Se eles são excludentes de responsabilidade, eles podem acontecer por uma situação pontual e depois voltar ao cumprimento normal do contrato. Agora, a teoria da imprevisão é para aquelas circunstâncias em que houve um fato relevante e que tornou impossível ou oneroso o contrato. Professor, esses atos de Deus é o mesmo do príncipe? É o mesmo? Fato príncipe é fato do Estado. Ato of God é força da natureza. Caso fortuito, força maior. Chuva de garlic. Não, tá, mas o fato príncipe não entra nessa. Não, porque o fato príncipe, sendo um ato do poder público, um ato do Estado, Um aumento exorbitante do IPTU, vamos dizer assim. mas aí você concorda que o IPTU, em regra, ele, a não ser que você coloque no contrato essa obrigação, ele continua sendo a priori do proprietário, né? Por contrato, você transmite a obrigação para o locatário, pagar o IPTU. Pode ser, se tiver dentro do contrato isso, e isso tornar o contrato oneroso... O locatário não pode
consagrar a teoria da previsão nesse caso? Eu acho que poderia, porque ele vai falar o seguinte, ó, houve um aumento excessivo da taxa de IPTU que está tornando oneroso demais o meu contrato de locação. Não quero rescindir ele, quero negociar o contrato, eu quero, sei lá, vamos mear aí o valor do IPTU. Né? O fato pode entrar, então. Pode, veja se, o que você tem que ter em mente? Qualquer fato que torne oneroso o cumprimento do contrato. Ou seja, a maneira que eu contratei passou a ficar difícil, ou seja, vai gerar um inadimplemento, teoria da imprevisão. Essa seria a lógica da utilização dessa teoria. Se Deus quiser, a gente vai chegar nela hoje, a gente vai falar de uma outra teoria, chamada suppressio e surressio. São outras teorias também no âmbito civil, que não têm base legal, mas são aplicadas no dia a dia, que também tem uma incidência muito grande na questão de pagamento. Pessoal, rapidinho para a gente falar também. Prova do pagamento. Né? Quando nós falamos que o pagamento, o adimplemento, né, o cumprimento da obrigação, é o que vai gerar a extinção e a libertação do devedor, um dos elementos muito importantes é a prova do pagamento. Né? Ou seja, é um direito do devedor, exigir o comprovante de pagamento, o recibo. Por quê? O recibo nada mais é o documento que vai formalizar a liberação dele da obrigação. Enquanto ele não tem o recibo de pagamento, ele ainda pode se ver preso ao credor. Por quê? Paguei, não dei recibo. Prova que você me pagou. Então, vejam que o fato de a gente pedir recibo é um fato muito relevante de segurança na nossa vida. Por quê? É a prova do pagamento que vai ser o comprovante, vai ser a carta de alforria aí do devedor. Esse recibo necessariamente não precisa partir do credor, né? O próprio devedor pode gerar esse recibo. Pode apresentar. Tendo o credor assinado. Não, mas eu digo assim, por exemplo, pagamento se faz via Pix, por exemplo. Ah, sim, isso que a gente vai falar, exatamente. Qualquer elemento que traga prova da quitação da obrigação. Hoje, o pagamento eletrônico, ele tem essas possibilidades. Eu faço o Pix, o que eu faço? Já transfiro o comprovante do pagamento. Transferir, está aqui a prova, né? Mando o print lá. Ele é prova. Por quê? Pelo artigo 320 aqui do Código, veja lá. Lembra, esse aqui é o antigão, né? Vendia nas papelarias. Recibo simples. Então o recibo que não vale, né, professor? O azulzinho? Não, digo, por exemplo, a gente faz uma ordem de pagamento. Aí manda o recibo. Eu já recebi uma vez assim. Aí eu olhei certinho e estava para entrar ainda, não a compensar. Não sei como. Mas... na verdade, esse aí não é um recibo, por isso que ele não vale como recibo. Ele é um comprovante da transação. Né? O recibo, ele é o quê? Ele tem que ter aqueles dizeres, ó, na data tal, recebi de fulano de tal, valor tal, referente ao negócio tal. Ponto, não tem dúvida nenhuma. Que uma declaração posta pelo credor de que ele está livre da obrigação. Se a gente fosse pegar esse recibinho simples aqui, veja que ele teria todos os elementos. Ó, coloca lá o valor, coloca lá o nome de quem está pagando, identificando a pessoa, o dia do pagamento, observação para colocar referente ao quê? Completo. Se for pegar o artigo 320, ó, a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, que é um instrumento particular. As partes estão fazendo. Qual que é a diferença do instrumento particular para o instrumento público? Instrumento público é você tem que ir lá no cartório, formalizar o ato. Nossa, eu vou pagar o salgado ali da moça da lanchonete, assim, vamos lá no cartório para fazer um documento para mostrar que eu estou pagando. Não é isso. Né? A liberdade, instrumento particular. Designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, lembra do terceiro interessado ou não interessado? O tempo
e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou de seu representante. Então, vejam que existe uma grande liberdade na forma de se comprovar o pagamento, né? Pontos importantes relacionados ao pagamento, né? E a prova do pagamento. 323. Sendo a quitação do capital, sem reserva dos juros, estes presumem-se pagos. O que está falando esse artigo? Estou fazendo pagamento. Se não há nenhuma restrição falando que aquele pagamento se dá apenas do capital ou dos juros, o pagamento realizado engloba tanto o valor capital e os juros naquele mesmo pagamento, né? Por que isso é importante, pessoal? Na prática, via-se aquelas situações. Mas você me pagou só o valor dos juros, ou só me pagou o valor do capital, os juros está correndo, agiotagem. Lembra da agiotagem? Quando você vai pagar, você paga o juros. Lembro não, né? Não sei se... Mas, pelo que me falaram, era assim. Né? Você paga, você vai pagar, tipo... Não, você pagou só os juros. Você nunca paga o principal, você só paga os juros. Né? O cara sempre vai ficar com o principal lá blindado. Mas só no caso de boleto, só para ter o... Tem boleto, geralmente, se você não atualiza o boleto, você coloca para pagar os juros. Aí você faz pagamento e não coloca os juros, e é aceito. Aí depois a empresa pode cobrar? Em regra, não, porque, assim, imagine que aquele boleto está formalizando o cumprimento da obrigação. Se você colocou ali todas as informações relacionadas àquela quitação, depois você não vai falar, opa, ficou faltando isso. Por quê? Vai ser a prova do pagamento. A não ser que haja prestações sucessivas, e aí a gente vai olhar a teoria da suprécio e da surrécio. Se é algo corriqueiro, mensal, semanal, em que as notas podem se compensar, ficou faltando agora, compensa na próxima, aí você poderia invocar essas teorias da suprécio e da surrécio para inserir ou retirar valores de pagamento. Mas em regra não. Então não. Não, porque às vezes tem boletos que não geram juros, mas está no boleto os juros, entendeu? E você consegue pagar retirando juros. Sim. A empresa não pode vir até você e cobrar, não. Se ela está dando a quitação, não. O boleto quita. Se você conseguiu quitar, ela aceitou dar o pagamento daquela forma. Empresas, pelo menos empresas do ramo farmácia, depois vem colocando esse resquício. Pessoal, uma outra coisa, artigo 324, né? A entrega do título ao devedor firma a presunção de pagamento. Peguei o cheque emprestado para o Gustavo. Estou devendo para ele o valor do cheque. Né? A partir do momento que eu devolvo o cheque, e ele aceita o cheque, presume-se a quitação. Ou seja, a devolução do título empenhado ali, restrito pelo credor, presume-se a prova do pagamento. Por quê? O título de crédito ele não é ordem de pagamento à vista, o cheque. Então, se ele está com a pessoa, significa que ela tem o poder de execução. Se ela dá esse título para o devedor, está fazendo o quê? Tirando o poder de execução dela. Está dando quitação da obrigação. É a regra do artigo 324. Não precisa dar o recibo. Recebi no dia tal a devolução do cheque. Não precisa. Ou seja, a simples entrega do título pode presumir a quitação da obrigação. Essa pergunta do Fabrício é interessante, porque a gente tinha um cliente que ficou praticamente um bom tempo pegando o boleto da empresa e atrasava, e depois ele trabalhou no banco, aí ele não sei como, enfim, quem, tirava não pagava nenhum juros, e depois a empresa queria mover uma ação contra ele, mas não pôde, porque o boleto já dava a quitação. Já dava a própria quitação. Sim. Vamos lá, estamos claros. Lugar do pagamento. Né? Nós temos que falar ainda lugar do pagamento e tempo do pagamento. Né?
Quando nós falamos em lugar do pagamento, a regra posta pelo artigo 327 do Código Civil é que o lugar do pagamento é o domicílio do devedor. E quando eu falo domicílio do devedor, eu não estou falando da casa do cidadão, né? Tipo, então eu tenho que pagar lá na casa dele. Não é isso, né? A gente vai para a regra geral por interpretação de domicílio, né? O que é o domicílio? Cidade. É o local mais amplo possível desde que localize o devedor, né? A loja, a cidade de Itajubá é o seu domicílio. Ou seja, pouco importa aonde você está, mas qual rua você mora, qual bairro você mora. É Itajubá que é o seu domicílio, né? Essa regra é importante para o cumprimento da obrigação No caso de direito internacional, por exemplo, no Brasil. para fins internacionais, domicílio brasileiro. Por que essa regra aqui é importante, pessoal? Porque essa regra aqui, depois ela vai ser transplantada para o Código de Processo Civil para fins de processo, competência. Qual ponto? Quero cobrar o Renato na Justiça do Trabalho. Quero cobrar o Renato na Justiça. Aonde que eu tenho que entrar? Regra? Domicílio do devedor. Ele mora em Maria da Fé. Vou entrar no juizado especial aqui de Itajubá? Não. Cristina. Porque Maria da Fé não tem fórum. Só Cristina. Pertence a Cristina. A grande Maria da Fé pertence à grande Cristina. Então eu tenho que ir em Cristina, ajuizar minha ação lá em Cristina para cobrar o Renato. Chorando? Eu não vou mais falar. Eu queria falar, não, mas ele desmaiou lá, hein? Eu não vou mais falar, não. Tá doido? Ele desmaiou lá, hein? Eu não vou mais tomar vacina, não. Tá doido? O Anderson chorando também. Não, não vai ter dolorido. O Anderson tomou vacina e falou que tem 3. Pessoal, vamos lá. Então, é importante essa regra de domicílio, principalmente para fins processuais. Principalmente para fins processuais. Por quê? Competência. Vocês vão ver, quando vocês tiverem direito processual civil, né, que as regras de competência elas são muito importantes, porque elas podem colocar fim ao processo. Quero cobrar o Renato, ele mora em Maria da Fé, ele aqui na justiça aqui. Competência em razão do lugar, é uma competência relativa. Então, o Renato, ele vai ter que, primeiramente, entrar com uma exceção de competência. Você quer me cobrar? Mas me cobra no lugar certo. Aqui você não pode cobrar. Exceção de competência. Põe fim no processo. O juiz vai responder para você, é verdade, você mora em Maria da Fé? Então você tinha que ajuizar lá em Cristina. Extingue o processo, nem discute o mérito. Põe fim, põe a perna assim, por exemplo. Entra lá, ele vai dar uma dúvida do advogado. Presta atenção na lei e entra lá no domicílio do devedor. Regra de competência. Né? Mas ela é relativa. Né? Vocês vão ver que é competência relativa. Entrei no juizado especial. Renato não falou nada. Aceitou. Passa a ser competente no juizado especial para julgar a cobrança contra ele. Depois ele não pode falar, mas eu moro lá. O problema é seu. Lá na oportunidade sua de falar a exceção de competência, você não fez. Então, tornou-se presunto, né? Não fez, né? Presunto. Tá com fome. Não é presumido, não é. Prevento. Tornou-se. Tornou-se prevento o juízo. Não presunto. Prevento. Beleza? Pessoal, então a regra é essa, 327. É extremamente importante para fins processuais. Né? Lá, efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente.
ou se o contrário é resultado da lei, da natureza, da obrigação ou das circunstâncias. Por que isso aqui é importante, resultar da lei? Porque a legislação ela pode trazer regras próprias de competência, como, por exemplo, ação de alimentos. A ação de alimentos ela tem que ser proposta aonde? No devedor, no cara que está devendo alimentos? Não. Lá no domicílio dos alimentados. Então, a lei ela pode prever também locais diferentes para o cumprimento da obrigação. Onde que eu tenho que pagar os alimentos? Lá onde as crianças moram, não é onde o cara, que é o pai da criança, está morando. Então, mesmo que a lei também pode alterar o local do cumprimento da obrigação. Mas a cobrança tem que ser lá onde o pai mora. Não, no local onde as crianças moram. Nesse caso específico. Nesse caso, porque a lei é um exemplo de lei que eu estou te falando que vai fazer isso. Mas podem existir outras variáveis. Oi? Pessoa jurídica. A regra do domicílio do devedor. Professor, só um perdão. Desculpa. Professor, no caso, sair de uma empresa aqui em Regional, e a pessoa me executa lá em Curitiba, que a empresa que eu comprei é lá em Curitiba, por exemplo. Né? Se você for devedor, você pode entrar com uma exceção de competência. Eu sou devedor, meu domicílio é Itambibá. Teria que me executar aqui. Qual que é o que a gente tem que ter em mente, pessoal? É que isso depende do tipo de obrigação. Tá ligado? A natureza da obrigação também pode mudar a competência ou o domicílio. Então a gente tem que olhar sempre isso. Tem que ver que situação que eu estou amoldado ali, enquadrado, para ver se aquela minha situação eu vou pela regra geral do código, que é o domicílio do devedor, ou se eu vou para as exceções. Se não for regra geral e se não convencionei, como que eu convenciono? Foro de eleição. Todo contrato que você assina, você põe lá uma cláusula no final. Foro de eleição. Foro de eleição é essa convenção aqui. Se você assinou um contrato com o prestador de que o foro de eleição é Curitiba, você vai ter que ir lá para Curitiba. Você não vai poder alegar exceção de competência. Entendeu? Um comentário que eu ia fazer, professor, é sobre o nome que está sendo dado para esse domicílio do devedor. Está chamando ele de lugar do pagamento. Mas o lugar do pagamento não deveria ser o domicílio do credor. E o domicílio do devedor deveria chamar lugar da cobrança. Entendi. O lugar do pagamento é no domicílio do devedor? O lugar do pagamento seria onde o credor está. Mas esse Não é? Mas às Entendeu? vezes Faz sentido o que eu estou pensando aqui? Faz muito sentido. Às vezes Não, faz sentido. Processo, né? Estou pensando aqui o que... Isso aí não está em cima do processo. O processo é no domicílio do devedor. Porque se a gente conseguir o local do pagamento, que a gente fala ali, o local onde eu deva cumprir com a obrigação, é onde o credor está. Faz sentido? Exatamente isso. Aqui, quando a gente fala o local do tempo, desculpa. Opa. O lugar do pagamento, né? Quando a gente está falando aqui, a coerência está nisso mesmo. Deveria ser no local onde o credor está, né? O lugar onde vou cumprir. Mas, pela lei, tem essa confusão da nomenclatura de lugar do pagamento, não pela lei, pela doutrina. Porque a doutrina que considera o lugar do pagamento do domicílio do devedor. Eu entendo que tem que ser por causa de suficiência, a relação das partes, né, da parte mais frágil. Então, Por isso, relacionado à questão processual, que a gente vai fazer a referência às questões de competência. Porque faz sentido. Se a gente for imaginar o seguinte, eu sou o credor da obrigação. Imagine que o devedor tenha que pintar a minha casa. Ele vai pintar no local onde o credor está. Né? Então, assim, necessariamente, o local do cumprimento da obrigação vai ser no domicílio do credor. Mas quando a gente fala do pagamento, e aí a gente está pensando no pagamento em dinheiro aqui, a gente vai ser para o domicílio do devedor. Mas é uma confusão que a doutrina faz. No caso do show do Gustavo Lima,
Para ter ele para um lugar específico. Faz sentido o lugar do pagamento ser em outro lugar. Onde o Que não seja do mas aí que dá. Que não seja o domicílio do credor. Talvez, agora eu consegui, precisei ter uns 10 segundos aí de reflexão para poder chegar nisso. Regra geral. Veja aqui, ó. 327. Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor. Se a lei está falando. O pagamento no domicílio do devedor. Salvo se as partes convencionarem diversamente. Grande parte das obrigações são convencionadas por contrato. Contrato com de eleição. Então, primeira coisa, veja se as partes não têm um contrato convencionando uma parte. Contrário a resultar da lei. A lei pode colocar, tipo, devedor de alimentos. Então, a legislação já vai trazer mudança de domicílio, que não é o do devedor, mas é do alimentado, por exemplo. Ou da natureza da obrigação. Contratei o serviço de pintura da minha casa. A minha casa fica aqui. Você vai cumprir no local da natureza da obrigação. Uma obrigação de fazer, você vai cumprir a obrigação de fazer no local que a obrigação se estabeleceu. Então vejam que, apesar da regra ser o domicílio do devedor, ela é a regra que vai ser utilizada quando não tiver nada mais específico em relação ao domicílio. Você aplica a regra geral que é o domicílio do devedor. O credor, por sua parte, talvez ele vai ser muito mais beneficiado com as outras questões aqui do que a regra do devedor. Se a gente for pensar assim, faz sentido ser dessa forma. Falar que é do devedor. Porque imagina só, se você não convencionou nada, se a lei não falou nada, se a natureza da obrigação deixou totalmente aberta essa cláusula, então paga lá onde o devedor está. Eu entendi, mas eu ainda insisto que se não tivesse nada convencionado, a convenção deveria ser o domicílio do credor. E eu já discordo, porque aí eu acho que assim, se o devedor é aquele que tem o fardo de pagar, seria no domicílio dele. Porque o ato de pagar não deve representar um ônus a mais para ele. Entendeu? O ato de pagar não pode ser uma obrigação acessória que vai sobrepesar a obrigação principal dele, que é pagar a dívida. Por isso que é essa situação. Quer cobrar? Vai lá em casa receber. Exatamente. Seria mais ou menos nesse sentido. Por fim, pessoal, para a gente sair aí, ó, tempo do pagamento, né? Quando nós falamos em tempo do pagamento, nós estamos falando do ato temporal no qual o devedor tem que cumprir com a sua obrigação. Via de regra, né, a gente tem que os pagamentos se dão de forma à vista ou no ato que estipulado. Por isso que o tempo do pagamento ele possibilita a convenção entre as partes. As partes que vão dispor credor e devedor, qual vai ser o tempo do pagamento? Vai ser no ato da execução? Vai ser daqui a 30, 60, 90, 120 dias? Ou seja, as partes têm total liberdade para convencionarem o tempo de pagamento. O que a legislação traz? O artigo 132, que é relacionado à contagem do prazo de cumprimento. Né? Se eu estipulo a obrigação em dia, em hora, em minuto, em ano, eu devo respeitar a contagem do tempo para o cumprimento da obrigação ou a caracterização do inadimplemento de acordo com a previsão do contrato. Então, se no contrato eu vou falar que o pagamento vai ser mensal, eu vou considerar o inadimplemento com o vencimento do mês. Se o pagamento é diário, de um dia para o outro, pode gerar inadimplemento. Né? Então, esse é o único ponto relacionado ao tempo do pagamento que é importante a gente refletir. Né? Vem lá, ó, 331. Salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada a época para o pagamento, pode o credor exigir imediatamente. Vejam que é tipo a exceção da exceção. Ou seja, se não tiver uma disposição na lei falando diferente, e se não tiver feito um ajuste entre as partes, o credor pode exigir imediatamente. Então veja que
o ato do credor de poder exigir o seu crédito no mesmo momento, ele é como se fosse exceção. Por quê? Primeira coisa, as partes podem convencionar ou a própria lei dizer um tempo diferente do cumprimento da obrigação. Certo? Professor, seria algo que não foi combinado? É. Imagine que eu vendo um carro para você e a gente não combinou nada. Eu te entreguei o carro. Quando você tem que me pagar? A hora que você falar. No exato momento que eu te entrego o carro. Lá. No ato. Agora a gente fez um contratinho. Vou te entregar o carro hoje, depois da aula, mas você só vai me pagar daqui a 120 dias. A gente convencionou. Eu vou te entregar, mas o pagamento daquela entrega só vai ocorrer daqui a 120 dias. Ou seja, fizemos uma convenção, um ajuste diferenciado para o cumprimento daquela obrigação. Certo? Pessoal, eu estou perdido no tempo. Olha, na hora com uma aula atrasada. Então vamos lá, vamos parar para o intervalo. Quando voltarmos, vamos falar de outras modalidades da extinção da obrigação. Bora lá, pessoal. No lugar do homicídio, a cobrança é no lugar do homicídio. Seu barriga. Não, professor. Passou de período, passou de ano, não vai mais na aula. Uau! Está bom. E agora, pai? Eu ainda vou responder. Estou na lista aqui, tá? Estou por impressão. Bom? Bom, cara. Vem. Dá meu autógrafo. Com carinho, para meu grande amigo aqui. Na hora. Ei, Fabiana, hein? Tomou vacina logo? Tomei, rapaz. A dura de direto no osso. Tava cheio antes de falar? Velho, tinha umas 10 pessoas, mas rapidinho. Vai ficar até que horário lá? Falar? Parece que era até as 8h30, viu? Ah, então deixa eu lá. Não tá fácil. Empresta caneta pra mim, que é a Karen que quis emprestar a caneta. Ô, Karen, você me empresta a caneta também? Real. R$1? Paga lá na minha. Você viu? Vou ter que... Você viu hoje sobre esse terceiro, né? Você vai pagar pra mim. Vou ter que pegar sobre o presunto. Agora tu vai escutar credor, devedor. Hoje, Imaginando o juiz falando, torne-se presunto. Matou o cara. Obrigada. Você não precisa da caneta? Não, é. Torna-se presunto. Lá no Rio, tem um presunto já tá vendo. Lá no Rio acontece tudo. Tem um presuntinho ali. Valeu, irmão. Na hora. A Maria chorou por causa da vacina? Ela tem. Mas eu tenho também, ela teve que me abraçar. Só você mesmo. Não presunto. Você já fez isso?
Muito obrigada. Maria chora, né? Gordô chora. Maria Gordô chora. Eu briguei e choro. Eu falei que eu amo ela, gente. Pelo amor de Deus. Eu deixei porque ela no carro, na outra bolsa. Tá no carro, Maria Maria. Eu espero que esteja, se não estiver, tá na minha cama. Na casa? Tá.
Mas vai sair uma alternativa vai passar e depois correção. Mais prático, você tinha uma esse negócio da evolução da prática. Aí isso é lá, as marcas de não são consideradas nem serão obrigadas por mesmo que você possa falar Você concorda? Eu falo para você, eu tenho um celular, mas se for mais eu vou ter que comprar. Não, você tem que fazer um contrato, você coloca o preço na máquina.
É, mas fazendo assim, pela lei que eu posso, eu não posso comprar, é a marca de volta R$5 a mais. Deixa eu falar assim, não, verdade, eu acho que é na escola, você vai ser toda a discussão mais cara, e a crédito, a lei permite você um preço mais alto, e pagamento à vista. Pagamento à vista, você vai fazer uma oferta aqui, ó, serviço em função do prazo ou do instrumento de pagamento. Entendeu? Ou seja, então você coloca o empresário de isenção de preços e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado. Da maneira de pagamento utilizado. Então você pode comprar um pouco diferente. Só que eu já vi algumas coisas que o ideal é você colocar o preço, porque por mais que você faça o preço mais alto do prédio, você tem que reclamar, mas eu acho que eu não queria a vista. Comprei um negócio aqui. E lá, você descer, isso aqui é a lei. É lei complementar. De 2017. Isso é uma coisa que eu agora, não sei, agora você vai falar assim, vou comprar mais caro que eu quero. Aí eu acho que não tem nada muito indicativo. Eu acho, não, para você é mais caro. Essa coleta se você for lá olhar a vez, deixa você ver na máquina. Você não acha para mais, tipo assim, a máquina você fala, mas é mais cara. Esse cara é só a máquina então, mas aí eu acho que é questão de ser pessoas não. Por exemplo, aí uma loja, você vai achar que você vai ter que chutar um porquê. Não, porque é a você consegue entrar em inverter, mas você tem que inverter para já somar ela já você recebe o valor, o consumidor já paga mais alto. E assim você fica informado. Não, você está falando, é mais caro. Você não pode ter são formas assim que eu chegar para comprar, eu vou levar na mais cara. Só para você mais caro lá, é R$300, se for cartão, 10%. Ou ao contrário, é 330, se for à vista, pode 10% de desconto. Isso tem que ser informado. Quando chegar lá, colocar R$20 na hora que eu for pagar, é mais caro, o valor do cartão é mais caro.
Vamos lá. Todos já assinaram a lista? Já? Não pode ser? Não? Não. Ô, dá licença. Fugiu a palavra. Vai. De casa, desde agora eu só perdi minha pulseira. Ai, que dó, perdi minha pulseira. Sabe o que é isso? Ah, de novo, tô ali no barzinho. Ai, que dó. Que eu vou coçar. Aí eu coçar o pé, a pulseira certa. Não teve. Nunca mais fez a maquete, elevador. Vamos lá, turma. Essa vindo lá pra cá ou daqui pra lá? Vamos aqui. Passou pra lá. Não, agora tá passando. Aqui no Gilmar. Já assinaram a lista? Eu não assinei. A lista vai estar rodando aí. Pessoal, vamos lá, por favor. Vamos lá.
Precisa dar sequência aí com bastante urgência. Vamos embora. Ô, turma, vamos lá? Substituição. Agora é aula de ética. Inovação? Essa turma é minha. Eu vim com uma reintegração de turma. Nossa. Pode ficar. Pessoal do quarto. As duas turmas estão aqui, quarto e quinto. Quem é do quarto e quinto, levanta a mãozinha, por favor. Isso. Agora preste muita atenção no que o teacher vai falar, que é coisa importante. Bora. Não vai ter mais nosso simuladão na segunda-feira. Posso viajar? Galera, vem. Por favor, não se emocione. Eu sinto tanto que isso é. Então, vai ser o seguinte. Calma, presta atenção. O nosso simuladão de 1.500 pontos, 15 questões de 100 pontos cada, será aplicada na quinta-feira, na aula do Sérgio Salvador. Ele que vai aplicar o simuladão no meu lugar para vocês. Fica bom assim para vocês? Excelente. Então, palmas para o teacher. Boa! Sorte no Bom feriado. Bom feriado. Tá? Segunda-feira eu estou aqui. Que tristeza. Tinha reservado passagem para Miami, ficar lá, não ouvindo a aula. Eu ia lá pro Chile para fazer. Tá bom, gente? E pessoal do terceiro período, eu estou com saudade de vocês. Hein? Vamos ver se o ano que vem a gente tem o prazer de estar juntinho de novo. Vamos lá, turma. Let's embora. Nossa. Gira sincera lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos aí com bastante coisa para falar. Pessoal, vou tentar, assim, passar o máximo de informação para vocês, mas sem perder um pouco da qualidade. Mas, assim, a gente tem muita coisa para falar aí. Semana que vem nós temos que falar sobre inadimplemento e responsabilidade civil. Se a gente tiver qualquer prejuízo aqui, eu vou jogar um pouco para a semana que vem também. Esses materiais já estão todos lá no Ava, roteiro de aula, slide, está tudo lá. E entre hoje e amanhã eu vou postar o de semana que vem já da responsabilidade civil para vocês e inadimplemento, beleza? Mas vamos lá. Nós falamos há pouco agora sobre o adimplemento, que é a forma natural de eu extinguir com obrigação. Mas existem outras formas colocadas pela legislação civil que também vão importar a extinção da obrigação, né? A primeira delas que o código traz, logo depois na sequência do adimplemento, é o que nós já vimos falando. Pagamento em consignação, né? Você vê que tem uma previsão no artigo do 334 ao 345. O Instituto do Pagamento em Consignação, a gente pode dizer que é um instituto um pouco híbrido. Por quê? Apesar dele estar listado no Código Civil, né? Por Código Civil é uma regra de direito material, a importação dele é de processo. A técnica aplicada na consignação de pagamento é para processo. Por quê? Eu só vou falar aqui que ele tem o devedor, ele tem o direito subjetivo de pagar a sua dívida, de se ver livre do credor, utilizando-se da consignação de pagamento. Mas a consignação de pagamento, na prática, ela é processo. É ação. Tanto é que quando você entrar, você vai entrar com uma ação de consignação de pagamento. Qual que é, assim, a principal característica dela? A consignação de pagamento, então, ela é essa oportunidade que o devedor tem de ingressar em juízo para pagar. Se ele tem essa faculdade de ingressar em juízo para pagar, a gente pensa o seguinte: o credor não quis receber. Ou se o credor não quis receber, o devedor não sabia para quem pagar. Então, como uma medida de segurança para garantir o adimplemento,
e assim impossibilitar a aplicação de multa, juros, correção monetária, nós temos então essa oportunidade. Veja o que o artigo 334 fala. Considera-se pagamento que extingue a obrigação, o depósito judicial ou o estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legal. Então, o devedor pode fazê-lo parceladamente? Não. Ele tem que ir lá e pagar o à vista. Se ele colocou na cabecinha dele que ele quer ir pagando lá, deve 100 mil, pagando 10 mil por mês. Não vai conseguir isso. O pagamento parcelado se era deferido para ele. Parcelas. 100 Mas mil. na ação, ele pode solicitar isso ao juiz ou não? O juiz não pode conceder. Dá licença. Não pode. Não existe. Por quê? O pagamento, se houver convenção entre as partes, elas vão estabelecer, lembra, o tempo do pagamento, aí vai ser parcelado, vai ser à vista. Se as partes convencionarem de forma à vista, para que o devedor utilize dessa prerrogativa de se ver livre do credor, ele tem que depositar à vista. Agora, imagine que seja um aluguel. O aluguel é um vencimento mensal, certo? Sim. O credor se recusa a receber os aluguéis. O devedor tem que fazer o quê? Mensalmente depositar em juízo. Perfeito. Então, vejam que, a depender da natureza da obrigação, é a forma como que o devedor vai ter que agir. Professor, aquele lance da instrução negativa com positiva com. Como fala? Certidão negativa com efeito positivo? Isso. Aí ele pode entrar nesse caso. Se o cara for, não, você está negativado. Mas aí, nesse caso, você pode fazer, ele pode. Aí é convencionado igualmente? Vamos ver aqui, ó. 335 é o que ele vai trazer as hipóteses. Vamos chegar nesse caso aí, mas só para falar aqui. Então, toda vez que tiver essas duas situações que vão estar listadas aqui no artigo 335, o devedor ele pode fazer isso. Ele pode fazer tanto judicialmente, ingressar em juízo, como ele pode fazer numa instituição bancária. Quando ele faz esse depósito em instituição bancária, aqui, instituições oficiais, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, a gente está falando da obrigação de pagar dinheiro. Né? O banco, a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil, ele só vai aceitar a consignação e pagamento de dinheiro. Eu não posso chegar com um cavalo lá para o gerente do banco e dizer, eu vim depositar um cavalo. Não tem como. Não pode. Né? Não tem essa oportunidade. O juiz pode? Pode. Mas ele não vai pegar o cavalo. Mas eu vou chegar lá e falar assim, ó, estou depositando em juízo, fictamente, um cavalo. Mas eu estou nomeando a Gilmara como a depositária do bem. Ou eu vou ficar como depositário do bem. Então, assim, quando nós falamos em depósito em instituição bancária, nós estamos falando de depósito em dinheiro, em consignação em dinheiro. Agora, o depósito judicial, a consignação judicial, ela vai importar para qualquer outro tipo de bem. Aí pode ser a criatividade posta entre devedor e credor. Certo? O que a consignação não consegue resolver? Obrigações de fazer. Se a obrigação de fazer ou não fazer é um ato do devedor, como é que ele consigna isso? Não existe essa oportunidade. Então, vejo que a consignação e pagamento ela é um instituto do direito civil dedicado às obrigações de dar ou de restituir, a depender da situação. Já falou isso, eu esqueci. Deu cavalo como forma de pagamento, por exemplo. Aí o cavalo, nesse intervalo, na mão do fiel depositário, o cavalo morre. E aí? Pode acontecer, né? Minha dívida paga? Aí vai ter a questão processual que a gente vai ter que falar depois, assim, vocês vão ler lá o artigo. Porque existem duas situações. Se o credor não puder, ou
sem justa causa, recusar a receber o pagamento ou dar quitação na forma devida. Então, veja que pelo inciso 1º do artigo 335, ele vai falar o seguinte: quando o credor recusa de forma injustificada, o que o devedor tem que fazer? Ele tem que ingressar em juízo, falar que ele está depositando aquele bem em juízo porque o credor, de forma injustificada, está se recusando. Vai ser um processo. Ao final, se o juiz considerar que aquele depósito, aquela recusa do devedor, aquela recusa do credor, ela é injustificada, todos os custos com o depósito Vamos lá, pessoal, por favor. Todos os custos relacionados ao depósito daquele bem são por conta do credor. Ele recusou injustificadamente. Ele ficou com o bem, gerou um ônus a mais para o devedor, então os custos são dele. Agora, o devedor quis pagar de engraçadinho, quis depositar em juízo. Não houve recusa expressa do credor. Todo o custo e todo o risco com o depósito da coisa vão ficar por conta do próprio devedor. Então depende da situação. E aí a responsabilidade sobre a própria coisa, a depender de como vai ser finalizado o processo de consignação e pagamento. Outros elementos. Se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devido. Se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil, se correr dúvidas sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento, ou se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Vários são os exemplos. Funcionário da empresa morreu. Como é que tu faz para pagar as verbas decisórias dele? Indiretamente, a esposa vai bater na porta da fábrica. Se a empresa for boazinha, paga direto para ela. Mas, legalmente falando, deposita em juízo. Não sabe. Vai que o cara não está casado com ela, é companheira, tem uma outra esposa, tem filho, sei lá. Ou seja, existe uma ordem de sucessão que deve ser respeitada, que vai ter que ser observada pela consideração do pagamento. Mas aí no caso... A pessoa solteira, mais certo? Não sei, consignação e pagamento, o juiz vai decidir. Quem quiser o dinheiro, que vem pedir aqui, o juiz vai avaliar. Mas e no caso do pagamento, professor? Igual o senhor falou aí. Então, às vezes acontece isso, morreu, vai lá a esposa, né, do cônjuge, vai lá e recebe. Mas isso, separou nesse meio tempo aí, e aí depois para executar, que ela já recebeu. Aí que dá um problema. É o risco de quem paga mal. Quem paga mal paga duas vezes. Quem paga mal paga duas vezes. Imagine que a empresa pague para a mulher. Aí, de repente, chega uma outra lá e fala assim, não, mas ele não era casado com ela, ele era casado comigo. Tem aqui, 10 filhos aqui. Nós somos a família. Aí, não, mas eu já paguei para outra. Se ela ingressar em juízo, requerendo a falta de pagamento das verbas rescisórias, a empresa é obrigada a pagar para ela. Quem paga mal, paga duas vezes. Por quê? Não ficou evidente a titularidade do credor. Quando você não tem essa ideia de quem é o titular da obrigação, você corre esse risco se você paga devidamente. Outra situação, né? Ocorrer dúvidas sobre quem legitimamente receber o objeto de pagamento nesse caso. Mas litígio. Imagina um casal que se divorcia. Eu tinha que entregar sei lá. O rapaz queria agradar a esposa e comprou um cavalo para dar para ela. Vai que ela era uma, sei lá, uma zona. Vai que ela mulher gosta de cavalo. Então, imagina. O rapaz foi lá e prometeu, comprou um cavalo para ela para dar de aniversário de casamento. Comprou o cavalo, né? Quando o
devedor foi entregar o cavalo, viu que eles estavam se divorciando no processo de divórcio. E aí? Eu entrego para quem comprou o marido ou para quem o devedor sabia que seria o presente? Comprou. 100% de certeza? 100% de certeza. É? Agora todo mundo. Eu entrego aí, vocês se viram o que você vai fazer. Se tiver dúvida, litígio, consignação e pagamento. Esse exemplo é mais pitoresco, né? Mas imagine que um casal em um processo de divórcio, né, que deva apurar crédito ainda, né? Às vezes o casal ele tem créditos a receber, ou a venda de um imóvel, né? Ah, vai vender a casa, aquela casa vai entrar como crédito, aquele casal está se divorciando, como que vai apurar isso? Para quem que eu devo pagar? Consignação de pagamento, depósito de juízo. Depois eles resolvem lá. Professor Gabriel, no caso que a Gilmara explicou, se essa pessoa receber e aparecer o real credor, se depois receber, não pode usar aquele argumento da boa-fé, que a empresa paga de boa-fé, então ela não precisa. A boa-fé você vai poder argumentar sempre. Mas aí eu vou te falar, você não foi diligente. Se você tinha a via legal adequada para utilizar, quando você pagou para a primeira pessoa que bateu na sua porta, você pode não ter sido tão diligente. O juiz vai te falar assim, cara, se você tinha dúvida, você exigiu algum comprovante dela? Você fez prova de que ela seria titular ou só pela mera declaração dela? Ah, só pela mera declaração. Então, você assumiu o risco do pagamento. Por mais que você falar, paguei de boa fé, sou credor putativo, então. Você vai falar, talvez não. Talvez esteja faltando diligência. Professor, mas no caso não pagou de forma errada, não tem como, de forma alguma, da empresa ser ressarcida. Mas quem que pagou errado? Então ela não pagou errado. Ela pagou. Mas ela pagou a pessoa. O credor ativo, né? Ela vai ter que acionar agora a pessoa que ela pagou para poder reaver aquele dinheiro, reembolsar aquele valor. Né? Agora, se vai ser fácil, vai ser difícil, aí só a prática que vai decidir. Mas ela teria essa faculdade. Se ela vai ter que pagar agora no correto, ela vai ter que cobrar quem ela pagou equivocadamente. Você igual todos que para trás, com o negócio com o rapaz lá. O rapaz comprou uma casa. Que tristeza. Pessoal, divisão geral de consignação de pagamento é isso. O que mais que a gente teria de importante para falar sobre outras teorias, né? A teoria da suprécio e da surrécio, né? É uma teoria muito nova, utilizada dentro do direito civil. Serve como um mecanismo de defesa, de ambas as partes, principalmente do devedor, novamente. E não tem previsão legal. Se vocês pegarem o Código Civil e folhear ele aí, vocês não vão achar nada sobre escrito lá surrécio ou suprécio. Mas são teorias que estão relacionadas à boa-fé objetiva. Por quê? Ambas as teorias, a gente pode falar que elas são uma via de mão dupla. Uma complementa a outra. Então, vocês nunca vão ouvir falar simplesmente de suprécio ou surrécio. Sempre vão estar as duas. São as duas faces de uma mesma moeda. Né? E estão relacionadas à boa-fé objetiva. Vou dar um exemplo para vocês. Fica mais fácil de explicar o que seria essas duas teorias, né? Esse exemplo vai estar listado ali para vocês. Imagine que eu celebre um contrato de locação com o Anderson. Tem que pagar para ele R$1.000 de aluguel todo dia 5 de cada mês. Só que um mês eu pago no dia 6, outro mês eu pago no dia 8, outro mês eu pago no dia 7, outro mês eu pago no dia 10, outro mês eu pago no dia 5. E no contrato nosso estava o seguinte: pago no dia 5, se não pagar, multa de 10% sobre o valor do aluguel, juros e correção monetária.
Então, imagina que tem uma regra no contrato. Pagamento no dia 5, se não pagar no dia, eu pago com juros e correção monetária. Mas eu nunca pago no dia, mas eu sempre pago só o valor do aluguel. Nunca pago os juros e a correção monetária, nem a multa para ele. E isso vai 1 ano desse jeito, ele nunca me cobrou. 2 anos passa, ele nunca me cobrou. 3 anos passa, ele nunca me cobrou. Certo dia, o Anderson quer tirar da casa. Ele entra com uma ação por falta de pagamento. Falando que o Gabriel não me pagou nos dias corretos e eu quero cobrar agora multa, juros e correção dos 3 últimos anos. Posso fazer isso? Não. Por que não? Ele precisa ser da ação. Não teve discussão. Suprécio. Essa é a teoria que traduz essa prática da boa-fé. Ou seja, o ato do credor de nunca exigir multa, juros e correção durante um longo período atribuiu ao devedor a exoneração daquela obrigação, sem a manifestação. Ou seja, o credor não chegou e falou assim, você está liberto. Ficou um exorcismo, né? Está liberto da obrigação. Não fez isso. Mas, tacitamente, ele concordou que não fosse aplicada aquelas penalidades do contrato. Essa é a teoria da suplécio e da surrécio, que é utilizada, pessoal, para muitas questões, principalmente das questões comerciais. Representante comercial que não cobra as suas comissões nos percentuais devidos no tempo adequado, essa teoria é muito utilizada para quem deve. Assim, ó, eu sempre paguei as comissões, ele nunca questionou. Agora, depois de 5 anos, ele vem me cobrar comissão, diferença de comissão. O pessoal invoca essa teoria e os tribunais adotam ela assim, fortemente. Mas isso é retroativo, você não pode cobrar o retroativo. A partir do momento que você fala, não, agora eu vou cobrar, sim. Aí acaba essa teoria. Acabou. Por quê? Imagine que nessa prestação nossa mensal, o último aluguel, ele fala assim, não, você está me devendo, mas está me devendo com multa, os juros que você não pagou. Ok, aquele último aluguel está no tempo do ato de pagamento. Vai poder cobrar. Porque ele não vai poder falar assim, ó, agora eu quero que você me pague todos os outros lá que você não pagou, porque todo mês, desde quando eu aluguei a casa para você, você nunca pagou no dia correto. Pela boa-fé, essa é a teoria da suprécio e da surrécio. Por que a gente fala que ela é uma teoria de mão dupla, né? Elas sempre caminham conjuntas. Por quê? Para o devedor, não é a mesma coisa. Não, elas são, por isso que eu falo, igual uma moeda, tem 2 lados, a suprécio e a surrécio é essa moeda. Por quê? A suprécio, quando a gente olha para suprécio, é a ação do devedor. Quando o devedor se beneficia pelo ato de que o credor não pode cobrar dele, a gente fala que aplica-se a suprécio. Agora, quando a gente olha pela ótica do credor, que não pode exigir algo contrário à boa-fé, é surrécio. Por isso que a gente fala, são teorias diferentes, mas que estão juntas. Só muda a visão, a ótica que a gente dá para a aplicação do Instituto. Certo? Mas poder cobrar o cara pode. Poder pode. Poder pode. Quer dizer que não pode cobrar. Exato, não pode. Não é, exatamente, não significa que não pode, que é um impedimento legal. Não é. Ela é uma teoria. Teoria, pessoal, é para ser invocada pela defesa. Utilizada. Se o juiz vai acatar ou não, não sabemos. Mas é o quê? Quando nós falamos em teorias, a gente está querendo dar para vocês ferramentas de como agir dentro do processo. São saídas, são novas cartas para vocês fazerem o jogo do processo funcionar. Beleza? Vamos lá. Vocês vão ter lá a distinção entre suprécio e renúncia tácita. Existe uma diferença entre renúncia tácita e a própria suprécio. Uma distinção entre suprécio e surrécio, prescrição e decadência. Alguém pode falar, mas o fato da pessoa não cobrar durante algum tempo é que está prescrito. Não está prescrito. Prescrição e decadência são outros institutos que nós já falamos, né?
lá da parte geral da teoria do Código Civil. Né? Pelo transcurso de algum prazo, eu perco o meu direito pela decadência ou eu perco o meu direito de ação pela prescrição. Suprécio e surrécio não são prescrição nem decadência. É o não exercício de um direito durante algum tempo, que a gente não sabe qual tempo, pode ser 1 mês, 2 meses, 3 anos. Em razão daquele não exercício de direitos, a gente pode invocar a suprécio e a surrécio. No caso que o Lázaro falou, que pode cobrar, mas ele entra por exemplo, ele entra na prescrição do Código Geral Civil, do Código Civil. Não tem nada a ver. Nada a ver. Vamos supor que ele queira me cobrar, pela regra do Código Civil, 5 anos, prazo prescricional. Ele poderia entrar com uma ação falando assim, ó, só que durante 5 anos ele nunca me pagou a multa dos atrasos dos aluguéis, nem juros e correção. Então ele, como credor, ele vai executar o direito dele de cobrança. Eu, como devedor, vou poder invocar a prescrição? Não, está dentro do prazo. O que eu vou poder invocar como defesa? Suprécio e surrécio. Entendeu? E aí, primeira frase, o único comprovante que eu tenho são os depósitos. Eu ganhei os depósitos. Isso serve como prova do atraso. Serve como prova do atraso. Ou a ausência dos comprovantes. Imagine que simplesmente parou de te mandar o comprovante. Você não consegue mais ter a prova do pagamento. Você vai entrar com a ação na cobrança. Ele que vai ter que fazer prova que pagou para você. Então, assim, a oportunidade de cobrança sempre vai partir do credor. Ele vai ter as ferramentas à disposição dele. O devedor que vai ter que fazer a prova contrária, de que cumpriu com a obrigação. Certo? A própria distinção entre elas, que é essa dupla visão, né? Vamos lá. Pagamento com subrogação, como já mencionamos também. O pagamento com subrogação, estão listados aqui do artigo 346 ao 351, vejo que não são muitos artigos, né? São poucos artigos contados no código. E é uma situação bem simples, né? Bem usual, né? Que justamente quando uma parte, um terceiro, ele paga a dívida de um devedor e automaticamente ele adquire aquela posição do credor. Então, toda vez que nós falamos em pagamento com subrogação, existe, pessoal, uma substituição de credores. Só que é uma substituição de credores diferente de uma cessão de crédito. Na cessão de crédito, o credor original ele vai atrás de um terceiro e passa para aquele terceiro o crédito. Ele faz uma transferência. O vínculo da obrigação, lembra que nós falamos? Ele não se extingue, ele só transmite o vínculo obrigacional para um novo terceiro que vai passar seu credor. Certo? Quando nós falamos em pagamento com subrogação, e essa é uma questão importante, até para a questão de prova de vocês, é essa distinção que eu falei lá no começo da aula. Quando nós falamos em cessão de crédito, nós estamos falando de transmissão de obrigação. Transmissão de obrigação não importa finalização da obrigação, mas só transferência. Se a gente fala em pagamento com subrogação, tem a substituição do credor, mas tem pagamento. É o terceiro que vai lá e paga a dívida do devedor para poder assumir a posição de credor, se subrogando nos direitos do devedor originário. Então, extingue-se o vínculo obrigacional com o devedor principal, o devedor originário, e aí aquele devedor agora vai ter um novo vínculo com um novo credor. Mas que aquele credor com os mesmos direitos e obrigações daquele primeiro vínculo obrigacional. Isso é a subrogação. Por quê? Qual que é a importância da subrogação? A subrogação, ela tem que ser convencionada pelas partes. Ou seja,
essa atribuição de responsabilidade para o novo credor tem que ser algo expresso, a não ser as situações que a própria lei diz que é subrogado. Por que eu quero falar isso para vocês? Qual que é a diferença, então, de cessão de crédito para pagamento com subrogação? Uma das primeiras diferenças é que, na cessão de crédito, como eu tenho só a transmissão da obrigação, aquela obrigação, imagine que a obrigação se traduza por uma mochila que está nas costas do devedor. Tudo que está dentro dela é obrigação. Quando eu falo transmissão da obrigação, significa que eu tiro aquela mochila daquelas costas daquele devedor e ponho nas costas de outro. Ou seja, todo o pacote de obrigação, ele só é alterado, por exemplo. Então, você tem garantia, você tem penhor, hipoteca, tudo que está relacionado àquela obrigação transmite-se em conjunto para o credor, para o sujeito. Você passa tudo para ele. Você só transferiu. Por isso que a gente fala em transmissão. Não houve extinção. É a mesma obrigação. A subrogação, ela renova o prazo prescricional? Sim. Por que ela renova o prazo prescricional? Porque ela importa no pagamento e na constituição de um novo vínculo com outra parte. Mas é um ato de... tem que ser aceito por ambas as partes, não tem? O devedor não. Lembra que o devedor, a obrigação do devedor é pagar. Ele não tem... Não cabe o consentimento. Não cabe. Diferentemente da assunção de dívida. Lembra que na assunção de dívida você precisa ter a concordância do credor de ter alguém substituindo o polo passivo da obrigação? Então, na subrogação, ele acaba tendo uma desvantagem processual. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Porque o devedor, ele, na verdade, é uma situação que a gente imagina assim. O pagamento com subrogação eu estou pagando a dívida de um devedor para assumir a posição daquele credor. Ou seja, imagine que você tem uma dívida comigo, Dessano. E imagine que o Renato queira ser o seu credor. O que ele vai fazer? Vai pagar para mim a dívida. Eu estou pagando a dívida do Dessano com você. E aí, o pagamento dele importa a subrogação da obrigação. Assim, pessoal, quando a gente olha para o Instituto, quando a gente pensa na transação financeira, talvez dê algum problema. Mas vamos pensar na prestação de serviço. Às vezes fica mais claro assim. Imagina que a gente está falando de pagamento. O pagamento pode ser qualquer coisa. Pode ser uma prestação de serviço, por exemplo. Imagine que um pintor, contratei um pintor para fazer a pintura lá da minha casa. Então, eu sou o credor e ele é o devedor. Imagine que ele está enrolado, não vai cumprir o certo. Um outro pintor passe lá e fala assim, eu executo o serviço para você. Eu falo, mas eu já paguei o cara. Eu executo o serviço, depois eu me subrogo no direito de cobrar. É uma hipótese mais absurda, mas imagine que na prestação de serviço alguém execute o serviço para se subrogar no direito de cobrar a outra parte. Pagamento com subrogação. Cumpriu com a obrigação de fazer, prestar a pintura e se subrogou no direito do credor de cobrar pela execução do serviço. A subrogação sempre é a quitação. Sempre é a quitação. Essa que é a diferença da transmissão da obrigação. Tudo que a gente fala a partir de agora, pagamento com subrogação, pagamento em consignação, dação em pagamento, tudo, veja só, palavra pagamento. Significa o quê? Extingue-se o vínculo obrigacional inicial entre credor e devedor e vai ter um outro vínculo. Então, eu apago aquela primeira linha entre credor e devedor e a partir dali vai existir uma nova obrigação.
feita com uma outra parte. Certo? Professor, a subrogação está sempre com o devedor. Sempre vai ter a troca do credor. O devedor, ele sempre vai ser o mesmo. Concorda? Sim, porque, que nem nesse exemplo que você deu, o pintor surgiu outro pintor, né? Então, Sim. no caso, ele é o devedor. A subrogação do devedor é sempre do devedor? Sempre do devedor. O devedor sempre vai ser o mesmo. Imagine que eu pago a sua dívida, eu liberto você do Renato, mas você fica preso a mim. Então, o devedor sempre vai ser o mesmo. O que vai mudar é o credor. Aquele que paga, o terceiro que paga a dívida, é que vai assumir a posição de credor. Agora, na assunção de dívida é o contrário. Na assunção de dívida é diferente. É o devedor Na assunção de dívida é a transmissão, a mudança do devedor. Eu quero que outro devedor cumpra a obrigação. Isso é a assunção de dívida. Certo? Certo. Pessoal, é meio confuso assim, a partir de agora, porque a gente vai começar a ver que os institutos eles vão começar a caminhar muito próximos um ao outro, de modo que muitas vezes o efeito prático deles vai ser o mesmo. O que vai mudar é muitas vezes a base teórica ou algum outro detalhe de como a obrigação vai se desenvolver. Por isso que o conselho meu para vocês é assim, peguem o código, leiam a sequência dos artigos para vocês terem uma visão global daquilo que o artigo fala, daquilo que o Instituto fala dentro da lei, para vocês entenderem essa dinâmica. Infelizmente, nosso tempo é pouco para falar de todas as variações, né? Por exemplo, pagamento com subrogação de uma relação solidária. Sim, a gente poderia falar disso muito tempo, de todos eles, né? Infelizmente, não tem esse tempo. Então, por isso que eu falo para vocês depois fazerem com calma essa releitura. E aí, na próxima aula, se tiver dúvida, a gente tenta ainda sanar isso. Certo? Deixa eu ver, pelo nosso tempo aqui. A nossa prova vai ser com consulta, pode? Vai ter que negociar isso, né? Eu acho interessante, professor. Só para a gente finalizar, vamos falar da imputação ao pagamento. Algo bem simples. Imputação ao pagamento é aquela situação na qual o devedor possui várias dívidas com o credor. Ele tem 3 dívidas. Eu tenho 3 dívidas com o Gustavo. A imputação ao pagamento é o seguinte ato. É quando o devedor quer quitar a dívida e ele escolhe qual das dívidas ele quer quitar. Isso é imputação ao pagamento. De forma bem simples. Então, é uma situação lá. A pessoa obrigada por 2 ou mais débitos da mesma natureza a um só credor tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos. Ou seja, o devedor escolhe qual que ele quer pagar. Você tem um boletão lá, tudo atrasado. Você pode chegar para assim, eu vou pagar, deixa eu ver, folheira, quero pagar essa aqui. Aí você não, mas você não quer pagar a mais antiga? Não, eu quero pagar essa do meio aqui. É essa faculdade. Isso é imputação ao pagamento. Ou seja, é o devedor, esse ato de escolha. Quando todas as dívidas estão vencidas e existem mais de uma dívida, essa faculdade dele de escolher qual que ele quer pagar. Qual que ele quer obter a quitação. Por que isso, pessoal? Isso é importante para o devedor quando existe essa pluralidade de débitos. Imagine que as dívidas mais antigas são mais onerosas, juros, correção monetária. Pode ser que, ao pagar, ele queira pagar a mais antiga e o credor só queira dar a quitação da mais recente, de modo que a mais antiga continue sendo mais onerosa. Teoricamente, também a mais antiga pode prescrever. Exatamente. Então, vejam que a intenção do devedor ela é importante para isso. O instituto, a existência do instituto da imputação ao pagamento pode ser bobeira, paga porque é dívida. Mas é importante para ele poder indicar qual obrigação ele quer cumprir. Porque a gente sabe, no universo do direito civil, pode ter prescrição, pode ter juros, pode ter correção monetária. Assim, muitos elementos podem interferir no objeto da prestação. Certo? Vamos lá.
Dação e pagamento para a gente finalizar. Quando nós falamos em dação e pagamento, já está lá. Nossa, todo mundo perdeu. Entendi. Dação e pagamento. Quando nós falamos em dação e pagamento, é aquela exceção à regra que eu falei para vocês do artigo 313. Pela regra do artigo 313, o credor não é obrigado a receber uma prestação diversa da que foi estipulada, ainda que mais valiosa. Ele não é obrigado. Mas o código, quando ele fala que ele não é obrigado, ele pode aceitar. Quando ele aceita, a gente fala que existe a dação e pagamento. Qual que é a dinâmica da dação e pagamento? O primeiro elemento, tem que ser uma dívida vencida. Cheguei para pagar o Arão. Devia para o Arão um carro. Não paguei o Arão. Tá? Estou inadimplente com ele, mas eu quero ir lá cumprir com a obrigação. Arão, tinha que pagar o carro. Dei perda total, não tenho mais o carro para pagar. Mas eu tenho uma lanche. Você aceita lanche de pagamento? Se ele aceitar, dação e pagamento. Ou seja, eu cumpri com a minha obrigação com um objeto diferente. Uma exceção à regra do 313, que é falar que ele não é obrigado. Nossa, mas a lancha vale mais, eu vou ter que devolver dinheiro? Não, eu estou aceitando a lancha em pagamento. Né? Vejam que, novamente, a dação e pagamento significa pagamento. Eu paguei, eu extingui o vínculo obrigacional, mas entregando um objeto diferente daquele inicialmente combinado. Mesmo que o objeto tenha maior valor. Mesmo que ele tenha maior valor. E requisito básico, anuência do credor. É. Bilateral. É a anuência do credor, é a grande questão. Se o credor falar, não aceito, não pode ser dação. Não é dação de pagamento. Aí é o 313. Aí é inadimplência, porque aí ele vai ter que rebolar e dar um carro. Não? Ou perdas e danos. Ou perdas e danos. Mas na realidade, o que é receber pega, né? Ah, pega. Não, eu não recebo, não. Eu a bicicleta. Bicicleta. Eu não gosto de lanche. Tem do Marco. Sem gritar, só de açúcar. Beleza. Pessoal, no Parque Pirangueiro. Lá no Parque Pirangueiro. Artigo 356, só para a gente finalizar então. Lá, ó. O credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. Então, lá no 313 fala que ele não é obrigado, mas no 356 fala que ele pode consentir. Essa é a dualidade da dação e pagamento, uma regra geral do Código Civil para as coisas certas. Beleza, pessoal? Beleza. Assim, 2/3. Ficou faltando um. Ficou faltando a gente falar sobre inovação, sobre confusão, sobre sobre remissão e compensação. Ficou faltando falar sobre 4. Mas assim, já está lá no aula para vocês. Chega. Chega. Conclusão só semana que vem agora. Tá? Agora eu estou pensando, eu estou entendendo tudo. Agora não faz, não. Oi? Que fala que você Cara, você veio tomado.